Quero saudar a todos que possam ouvir e ver esse áudio que eu estou gravando, esse vídeo que eu estou gravando. Quero saudar sempre com a graça e a paz do nosso Deus. Sempre digo do Deus vivo e em Cristo, o Jesus, o nosso Cristo, o nosso Senhor. Eu quero ler aqui o primeiro capítulo da segunda epístola aos Tessalonicenses. Primeiro capítulo são 12 versículos. E é com muito amor a palavra de Deus, e o amor, a palavra que nós sentimos é recíproco, porque quem ama a palavra antes é o próprio Criador, o próprio Deus. É Ele que ama a palavra, Ele ama a palavra dele. E quando alguém se predispõe, principalmente assim como eu agora, em espírito voluntário, se dispõe a buscar, se dispõe a querer receber de Deus entendimento, conhecimento, sabedoria, conhecimento e entendimento de Deus. Qualquer homem na face da terra que sentir esse desejo e quiser, mesmo que outros que se acham dono de tudo, até que querem ser dono das Escrituras e distorcem, fazem traduções tendenciosas, como se querem restringir o poder de Deus, se fazendo eles próprios deuses. Mesmo que eles procedam assim, falsifiquem a verdade de Deus, transformando em mentira, eles fazem isso na vida deles. E Deus permite que eles façam, que transformem a verdade de Deus em mentira para eles, que transformem a justiça de Deus em injustiça para eles, que falsifiquem toda a Escritura, mas no que está escrito: e criou Deus o céu e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E isso eles não podem falsificar. O Espírito ele não pode falsificar. O Criador ele não pode falsificar. Tem uma passagem, o profeta, ele recebeu uma mensagem de Deus e Deus mandou ele entregar para o rei. O rei era o rei Zedequias. E o profeta foi Jeremias. Ele recebeu a mensagem e ele chamou o escrivão, e o escrivão escreveu a mensagem no livro, e o profeta e o escrivão levaram essa mensagem para Zedequias e os seus príncipes. E Zedequias recebeu o livro. E tudo que estava sendo profetizado era um juízo de Deus sobre ele, uma advertência, um juízo, que como ele devia proceder para salvar a alma dele, salvar a alma dos filhos dele, porque Deus tinha decretado um juízo. Deus tinha levantado Nabucodonosor como ungido de Deus para levar todo aquele reino rebelde que se rebelava contra Deus, fazendo justamente o que muitos líderes religiosos estão fazendo: restringir as Escrituras, restringir o poder de Deus, usar as Escrituras a seu bel prazer, dominando povos e povos. Justamente o que aconteceu com o rei Zedequias. Ele recebeu o juízo, recebeu o livro, e ele não gostou, indignado. Ele pegou o livro
cortou o livro com um tipo de canivete, cortou o livro todo e jogou na lareira, queimando o livro. Assim, muitos líderes religiosos estão fazendo com as escrituras, estão queimando, jogando no lixo. Eu andava vendendo, eu trabalhava fazendo venda externa, e um dia eu achei uma Bíblia jogada. Quando eu olhei a Bíblia estava faltando o Pentateuco. Alguém tinha arrancado o Pentateuco da Bíblia. Eu estranhei. Eu levei para casa, guardei. Outra vez interessante, eu achei outra Bíblia. Dessa vez estava faltando as páginas, os livros do que eles dizem no Novo Testamento. Estava faltando o Evangelho. Eu estranhei. Por que eles fazem isso? E fazem. Mas interessante que assim como Zedequias rasgou e queimou, e achando ele que estava livre do juízo de Deus, se achando ele um Deus. Pouco tempo depois, ele recebeu o mesmo livro, com a mesma escrita, a mesma mensagem. Assim acontece hoje. Muitos se acham deuses sobre a face da terra. Estão distorcendo, falsificando, estão traduzindo tendenciosamente para trazer o poder de Deus para eles, se fazendo eles deuses, e dominando massas e massas, dominando os povos, dominando nações. E uma grande mentira que eles dizem é que, a mentira deles é que eles dizem que Jesus Cristo está voltando. Nesse tempo presente, hoje, quase 2000 anos depois que se deu a volta dele, porque a volta dele se deu dentro do contexto do Velho Testamento. E quando ele voltou, não ficou pedra sobre pedra, que ele mesmo profetizou, quando ele profetizava o sermão profético. Ali ele estava profetizando dele, o grande dia do Senhor que havia de acontecer, todas as profecias de Isaías a Malaquias que havia de acontecer, ele profetizava. E ele disse para muitos ali que estavam a ouvir ele: não passará essa geração. E muitos aqui estarão vivos naquele dia, o grande dia do Senhor. Juízo de Deus sobre aquele povo que estavam falsificando também a palavra, estavam distorcendo, estavam levando multidões para debaixo do domínio dos senhores do mundo, fazendo o povo de Deus de cauda, enquanto Deus levantou o povo para ser cabeça. E o maior exemplo é Davi. Davi não foi hipócrita. E Deus amou a Davi, e Deus prometeu que dos ombros de Davi levantaria um que reinaria o reino eterno. Eterno não tem ontem nem amanhã. Eterno é espírito. Espírito não tem ontem nem amanhã. Espírito é agora. Espírito é, não foi nem será. E Deus prometeu que levantaria um dos ombros de Davi que reinaria o reino eterno. E Deus cumpriu. Esse um que veio foi o Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Esse próprio Cristo, Jesus, ele foi reconhecido por 2 cegos que viram ele passando, estava perto, e eles gritaram, chamando o Cristo, chamando o Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Eles gritaram: Cristo, filho de Davi. Está confirmado ali, eles sabiam, eles cegos, mas eles entendiam, conheciam a promessa. E muitos conheciam. E muitos achavam que Cristo, que o Jesus, o Cristo, ia reinar ali em carne e osso. Mas o reino eterno é espírito. A palavra diz que ele veio nascido de mulher, debaixo do Velho Testamento, debaixo da circuncisão, para cumprir
cumprir a circuncisão, cumprir o Velho Testamento. Isso aconteceu, ele cumpriu. E ele ressuscitou. Sim. E essas palavras aqui, do livro da Epístola de Tessalonicenses, essas palavras foram escritas já quando estava se cumprindo o juízo de Deus sobre aquela Jerusalém do primeiro século. Essa palavra tem, essa epístola, essa carta, tem um endereço. E o endereço é aos Tessalonicenses. Então eu vou ler, são 12 versículos. Diz assim: Paulo, Silvânio e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Aqui nós já vemos um pouco de distorção, porque é um dialeto, se eu não me engano, castelhano. Graça e paz a vós outros, quer dizer, graça e paz a todos que estão ali, de todos os povos, não só de todos os povos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos Paulo, Silvano e Timóteo se apresentando a um povo dos Tessalonicenses, né? Ele estava se apresentando a esse povo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outra vez, distorcendo, a todos vós, a todos vocês que estão aqui. Ele está falando para aquele povo que está ali, sem acepção de pessoas. Que a palavra que ele está falando aí é Espírito, que ele recebeu o Espírito de Cristo. Ele está falando pelo Espírito de Cristo. Irmãos, Paulo está falando para aquele povo, pelo Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo falando pela boca dele. Irmão, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós, a vocês, a todos vocês, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa consciência e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Já estavam debaixo da tribulação, já estava começando a grande tribulação. O juízo de Deus já estava para se cumprir sobre aquela Jerusalém, e ele estava debaixo desse juízo. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Estavam sofrendo porque eles foram perseguidos, assim como Cristo foi perseguido e foi crucificado, justamente pelos líderes religiosos e governantes do mundo que não aceitaram Cristo. Não aceitaram Cristo porque o poder de Cristo destituía o poder dele. Libertou todo aquele povo. Sim, libertou. Eles estavam libertos do poder, do domínio opressor, saqueador dos opressores, dos senhores do mundo. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós, outros, a vocês, a todos vocês, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos seu poder. Já se manifestou, ele não veio com aparência exterior, ele veio com aparência interior, ele veio em espírito,
E ele usou um general para destruir totalmente Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra, o juízo de Deus veio. E eles estavam sofrendo, mas eles sofreram, mas eles receberam o galardão, a salvação no seu espírito. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Eles receberam esse alívio. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus e os anjos do seu poder. Em chama de fogo, fogo que consome, fogo do zelo de Deus, que pode acontecer no tempo da nossa carne, do nosso osso, por conta da iniquidade que se levanta sobre a face da terra. Os iníquos, os mentirosos, são todos os que estão usando as escrituras para dominar massas, povos. E Deus permite que isso aconteça. Deus permite que um dos filhos da iniquidade, um mentiroso, um perverso, se levante sobre toda perversidade, sobre toda transgressão, sim, para consumir da terra todos os transgressores, todos os mentirosos, todos os iníquos. E estes são justamente os que estão se dizendo guias dos povos, mas eles estão usando as escrituras para dominar os povos, submetendo os povos ao domínio deles. Está acontecendo nesse tempo. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a incircuncisão. É o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Nesses dois mandamentos se cumprem toda a justiça que o próprio Jesus disse quando ele ia se batizando. João não quis, ele disse, convém que assim seja para que em mim se cumpra toda a justiça. E se cumpriu toda a justiça. A palavra diz que o fim do Velho Testamento, o fim da circuncisão, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos que nele creem. O Evangelho, muitos que se dizem evangélico não sabem o significado da palavra Evangelho, não sabem separar circuncisão de incircuncisão, não sabem separar Velho Testamento de Novo Testamento, não sabem separar antes, como está escrito, e eu creio que é uma ordem de Deus, porque faz 2000 anos que todos professam, falam, a C e DC, mas não sabem separar. Eles sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do nosso Deus, da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado. Isso mesmo vai acontecer nesse tempo presente, só que ele não vem com aparência exterior, ele vem com aparência interior, ele vem em espírito, com juízo sobre toda a iniquidade, vem com certeza. E crido entre vós, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, É interessante que todos esses líderes religiosos que são hipócritas, enganadores, são mentirosos, eles estão cegos, eles não viram ainda. Mas o mesmo anjo de Balaão já está com a espada na mão, nesse tempo da nossa carne, do nosso osso. E eles não viram porque Deus não abriu o olho deles ainda. E eles continuam batendo na jumenta. Eles continuam oprimindo os povos, oprimindo os pobres, saqueando, roubando e levando para matança mesmo. Estão levando para matança porque o povo estão dentro dessas congregações como zumbis. Não tem vida no sentido alma, vida, sentimento, vida com abundância. Reinar em vida e em perfeita vitória, reinar em Cristo, não estão reinando. Eles creem, mas estão se deixando levar por opressores, saqueadores, roubadores. E logo esses opressores, há muito eles já disse, ai daquele que fizer um desses pequeninos errar o caminho. Esses que estão sobre os povos, enganando, saqueando, roubando, eles não viram ainda, eles estão batendo muito na jumenta, mas logo Deus vai abrir os olhos deles. E quando Deus abrir os olhos dele, que ele vire a jumenta, que eles verem a jumenta, que eles enxergarem a jumenta, que eles enxergaram o anjo, eles estão batendo na jumenta, como Balaão batia na jumenta, espancava a jumenta falou. E ele se assustou, Balaão se assustou porque a jumenta falou. E a jumenta disse, por que está batendo em mim? Eu te levo para tanto canto. Assim são esses guias, pastores. Uma multidão está levando eles, se tornaram os homens mais ricos do mundo. Espancando, oprimindo os pequeninos.
estão sendo comparados com jumentas, espancados. E eles estão espancando, continuam espancando, assim como Balaão espancava a jumenta. E Deus deu voz humana à jumenta, e a jumenta falou. Foi quando Balaão viu o anjo com a espada na mão. E assim, nesse tempo presente, tempo da nossa carne, em breve, porque estão batendo muito na jumenta. A jumenta são pessoas que são oprimidas, creem em Cristo, mas são oprimidas, saqueadas, roubadas. E os líderes religiosos que se dizem líderes cristãos não são cristãos. Estão pisando no sangue de Cristo, estão vituperando o Espírito da graça, e tem um juízo decretado para eles. Porque se pela lei, pela circuncisão, quem quebrantasse um só ponto da lei receberia castigo de morte, era apedrejado. E a palavra diz, de quanto mais castigo é merecedor aquele que pisar o sangue do Filho de Deus, que pisar o Filho de Deus, que vituperar o Espírito da graça. Isso está acontecendo no tempo da nossa carne, nesse tempo presente. Nos meus 70 anos está acontecendo. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, seguindo a graça. A graça é incircuncisão. Significado da graça, incircuncisão. Novo Testamento. Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, e amém.